Hoje nós estamos recebendo nos nossos estúdios a professora doutora Luciana Neri, mestre em administração, especialista em marketing e gestão de pessoas e graduada em administração. Além disso, professora de cursos de graduação e pós-graduação na UESB e Faculdade de Guanambi, coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de gestão da Unigrade Conquista. Doutora Luciana Neri também é jornalista e comentarista. Que bagagem simplesmente maravilhosa. TV Sudoeste, aí é TV Sudoeste. Aí eu tenho muito orgulho de dizer que participei dessa formação aí, dessa descoberta. Graças a Deus. Luciana, satisfação tê-la conosco. Satisfação toda minha, é um prazer estar aqui. Colegas antigos, né? Vocês todos. Muito bacana essa equipe. Parabéns, Marcos. Tá tendo um probleminha aqui no microfone da Luciana. Deixa eu mais um pouco. Põe não, Luciana. Tudo bem. Agora vai. Parabéns, Marcos, pela atitude empreendedora. Nós vamos falar sobre empreendedorismo, né? Empreendedorismo, aliás, quem tem um currículo mas desse quero aqui falar já de educação também, já porque esses dados que eu coloquei aqui no início são realmente importantíssimos, né? E tristes de constatar. Mas vamos lá, Marcos. Empreendedorismo. Ontem, hoje e depois, o empreendedorismo continua na pole position, doutora Luciana? Exato, olha, até os anos 2000, o sonho de todo jovem, né, ou da maioria dos jovens brasileiros, era fazer um concurso público. A partir de 2010, esse quadro começa a se reverter por causa da literatura, dos estudos sobre empreendedorismo, do avanço dos órgãos fomentadores do empreendedorismo no Brasil. E em 2015 isso já muda bastante, né? Então hoje nós temos aí várias faculdades que fomentam o empreendedorismo, que estimulam os jovens a empreender. E então acho que a tendência disso é só aumentar se nós conseguirmos criar as condições adequadas também para que esse jovem possa empreender. Qualquer um pode ser um empreendedor, não é isso, Luciana? Olha só, existem no mínimo duas correntes aí amplas de pensamento do empreendedorismo. Uma que diz que o empreendedor, ele tem características natas, ele nasce com aquilo, né? Com a capacidade de inovação, de criatividade, de desprendimento, desembaraço, iniciativa, capacidade de assumir riscos e tal. E tem outra corrente de pensamento que já pensa que não é assim, que as pessoas podem aprender essas características, mas nada desse aprendizado vai adiantar se esse jovem não tiver um contexto adequado para empreender. E o que é um contexto adequado? O contexto adequado, ele vem da família, ele vem do núcleo social do indivíduo, dos amigos, dos ambientes que ele frequenta e vem principalmente, prioritariamente, da educação. Então, não existe, cada vez vai ser mais raro aquele empreendedor analfabeto, que a gente via aquelas histórias antigas e tal, que é 1 em 1 milhão. Então, hoje em dia, os empreendedores, especialmente os jovens empreendedores, aí saiu uma pesquisa na Veja agora em março, que diz o seguinte: jovens, a gente fala de 18 a 34 anos, né? Eu tô aí. Eles estão... Tô aí, Marcos. Nós já passamos, mas nós podemos ser empreendedores sim, né? Lógico. Então, eles vêm de universidades, mais de 35% dessas pessoas que estão empreendendo hoje, que são mais de 15 milhões de jovens no Brasil, eles têm nível superior completo. Uma semana atrás, quem esteve aqui, acho que é pertinente, a senhora conhece bem, o César Zolim. Sim, do shopping, sim. Né? Ele esteve aqui conosco, a gente estava aqui, ele conversando, ele dizendo que começou a empreender também muito tarde. Porque ele foi chão de fábrica, depois ele entrou, né, nesse ramo aí na administração de shoppings e tal, mas hoje ele empreende, ele é corretor de imóveis, ele participa de empreendimentos e já com uma determinada idade, embora ele seja jovem ainda também na nossa faixa. Verdade, nós inclusive lá na Unigrade, na FASU, a gente tem o hábito de levar empreendedores, né? César Zolim foi da última vez, foi muito bacana a palestra dele, para que fale com os jovens da importância também de não ficar só estudando ou adquirindo formação para conseguir um emprego formal. Doutora Luciana, qual é a importância da profissão no futuro, do empreendedor? Olha, o jovem, especialmente, o empreendedorismo jovem, ele tem grande importância por várias coisas, né? Primeiro delas,
Porque o empreendedorismo, a literatura de empreendedorismo não estuda mais só a criação de novos negócios, mas outros aspectos do empreendedorismo, tipo a atitude empreendedora, que é uma atitude proativa, de buscar sua própria formação, de buscar conhecimento, de fazer pesquisa de mercado, de entender que os negócios são complexos, que o mercado é complexo, que a economia é complexa e precisa ser estudada e tal. Então, ela tem essa coisa de não é só buscar colocar novos negócios. Você pode ser, inclusive, intraempreendedor. O que é isso? É buscar uma atitude nova, criativa, diferenciada de produzir produtos e serviços dentro da empresa onde você está. Então você, no seu emprego, na sua forma, vocês buscaram uma forma nova de fazer um programa. Isso também é empreendedorismo. Então é buscar novas formas de satisfazer necessidades e desejos da população. É aquela velha história, concorrer não é você colocar o outro para trás, é sair na frente. Diga, Geraldo. Luciana, como empreender em plena recessão econômica? Aí vem para a questão do contexto, né? Em 2017 foi lançado um livro em Portugal que causou grande polêmica. Ele chamava A Falácia do Empreendedorismo, onde os autores falavam assim, que essa literatura de empreendedorismo, a gente hipervalorizar heróis, né? Criação de heróis. Aqui no Brasil a gente pega as revistas, sei lá, o herói, o Eike Batista, que era o herói e depois não é mais, é Silvio Santos, é Ricardo Eletro, não sei o quê. E você colocar a culpa no indivíduo e você esquecer que existe um contexto que pode ajudá-lo a empreender ou não, né? E pode contribuir muito com o fracasso dele. E isso causa muita depressão nos indivíduos, porque a pessoa que está ali assistindo a televisão, lê uma literatura de negócios e vê lá só, assim, por que Silvio Santos pode e eu não? Né? Ele tem que entender que você existe usou a palavra-chave aí eu tenho dificuldade em relação ao empreendedorismo, falando mais especificamente do comércio, né? Então eu estou em algumas áreas, nessa área de comunicação, esporte, do futebol e também na construção civil, etc., televisão, mas nunca pensei, por exemplo, quando ter a minha própria rádio, ter a minha própria televisão, etc., uma coisa desse sentido. Por isso que eu lhe pergunto, qual o papel do fracasso, você usou essa expressão aí, no empreendedorismo, na insistência, na persistência, ou até mesmo na desistência? É importantíssimo. Nós, brasileiros, temos problemas com os fracassos, né? A gente não coloca no Facebook que o negócio deu errado. Bruno Barreto diz que o brasileiro celebra o fracasso. Bruno Barreto diz que o brasileiro celebra o fracasso. Individual, a gente não. Mas, assim, em países como Estados Unidos, Canadá e tal, você coloca no currículo que você tentou fazer um negócio e deu errado, que você tentou colocar... Porque aquilo, quem está vendo, aquilo é aprendizado. Então, quando você tenta fazer, e daí a importância do fomento ao empreendedorismo jovem, ele pode dar errado, sim, mas aí quando você valoriza aquele fracasso também como oportunidade de aprendizado, e aí a gente precisa estudar também os fracassos, e são muitos, né? De cada 10 negócios que se colocam no Brasil, em 3 anos, esses dados eles variam aí, mas 60 ou 70 já não vão existir mais. E onde é que está essa literatura? A gente abre as revistas e só vê o sucesso, e com o fracasso a gente poderia aprender muito. Então existe a questão do aprendizado com o fracasso, existe uma questão de aprendizado do contexto. O empreendedorismo, ele também você tentar enxergar oportunidades de mercado. Não é você querer fazer um negócio e você ir lá porque eu quero, porque eu gosto disso, né? Igual um amigo nosso que estava contando, eu ouvi uma história esse final de semana, que o rapaz foi em São Paulo, aí ele gostava muito de comer determinado salgadinho, tipo, acho que era uma coxinha, aí ele chegou aqui em Conquista e botou uma casa de coxinha, porque ele gostava de coxinha. Então, sem uma pesquisa, sem um plano de negócio, sem um ambiente, sem a estrutura e sem a educação, não vai para frente. E esses casos sempre têm acontecido aqui na nossa cidade. Diga, Sheila Lima. Luciana, tem se falado bastante, né, nas escolas, nas universidades, faculdades, empreender dentro da área, né, da escola mesmo. Qual o papel do professor, já que a gente também observa também a questão salarial desse professor e como ele ensina a empreender dentro de sala de aula, muitas vezes ele não tem um salário, digamos assim, adequado. É bem complexo isso, né? Aí a gente vai para a primeira discussão, que foi a que Marcos Ferreira estava falando aqui no comentário dele, foi muito feliz em dizer, nenhum país vai para frente sem educação. E é muito triste a gente perceber
uma desvalorização muito forte da educação brasileira. A matéria da Folha fala isso. A matéria fala isso. Então, professores de uma matéria ensinando outra, professores com baixos salários, professores desvalorizados na sociedade, um combate à inteligência, à intelectualidade, às universidades desnecessários, descontextualizado, totalmente inadequado aí nas redes sociais, uma coisa horrorosa, uma coisa horrível, que só vai levar a gente ao atraso e à ignorância. Então, a gente é difícil, porque o jovem, para ele empreender, ele precisa desse professor para ensinar para ele como empreender. E o que está acontecendo também é que alguns professores, eles estão deixando de ser professores por causa do salário. Então, você veja, Marcos estava aqui falando do irmão dele, que estudou aí mais de 20 anos. Muito mais. Ele tem 30 anos de estudo, teve que sair do país. É uma vida dedicada à educação. E aí você vê as pessoas criticando quando um professor ganha 15 mil, ganha 18 mil, ganha 20 mil. Quer dizer, você passa 30 anos dedicando a sua vida, escrevendo livros, trabalhando 8, 10, 15 horas por dia. Exatamente. De férias a férias, você não pode ganhar 15 mil. Agora, um juiz pode ganhar 27, 30 mil, um médico pode, o professor não pode. Um vereador então, também, qualquer né? pessoa com a mínima inteligência, ela vai falar o quê? Então, eu não vou ser mais professor? Eu vou fazer outra coisa? Você chega nas universidades... E aí nosso povo fica sem alma. Exatamente. Lamentável. Você Nosso pergunta povo aos fica sem alunos, alma. quem aqui vai ser professor? Ninguém quer. Ninguém está querendo ser. E isso aí a sociedade tem que cobrar, né? A educação Reagir, né? tem que parar de Maltratam ser muito o professor. retórica em momento político. Porque na hora da política, você pode olhar, a educação é a pauta principal de todos os Educação governos. e segurança. E depois, na prática, o que acontece? A gente tem que olhar isso em todos os âmbitos. É isso aí. Muito bem colocado. O mercado de trabalho para o jovem empreendedor ou aquele jovem que pretende ser empreendedor, como é que está, doutora Luciana Nery? Olha só, o mercado de trabalho está em crise, né? Nós estamos com uma quantidade de desempregados muito grande, daí a importância também de estimular o empreendedorismo. Mas a gente também ouve e a gente também recebe muitas vagas com dificuldade de preenchimento por falta de instrução. Você vê que a gente vai e volta para a educação. Né? A gente vai e volta para a educação. E é muito comum na conversa com empresários eles falarem assim: emprego até tem, não tem a gente qualificada. Então é importante que o jovem tenha essa atitude empreendedora na sua própria formação também. O mercado está difícil, a economia está desaquecida, nós tivemos uma diminuição nos investimentos de educação, uma estagnação nos investimentos em educação nos últimos anos, que foi uma coisa drástica. O Ministério da Ciência e Tecnologia perdeu quase 50% da sua verba. E aí fica difícil a gente falar em empreendedorismo e falar em recuperação da economia, em pesquisa, investimento com isso. Então a sociedade tem que cobrar, tem que valorizar mais a educação. E o próprio jovem, ele também tem que valorizar isso e tem que buscar essa formação aí da melhor forma possível. Porque ele é cobrado também, né? O tempo inteiro ele é cobrado. Passando pelo nosso momento do empreendedor de hoje, a doutora Luciana Nery. Muito obrigado pela presença e sempre à disposição, né? Ô, Marcos, você precisava ver um programa que a gente fazia recentemente numa outra rádio. Eu, ela e Rossane Nascimento. Tá dando duro. Alô, O bicho pegava. O bicho pegava. Eu não sou mais colegas. pacífica, Foram né? colegas. Ô, Marcos, se chamavam de amiga no ar. Amiga pra lá, amiga pra cá. É minha amiga. Deus me defenda. É minha amiga, claro que é. Obrigado, viu, por ter vindo. Obrigada a vocês pelo espaço, muito obrigada. Quero chamar a atenção aí dos jovens que estão nos ouvindo. É muito importante essa atitude empreendedora, proativa, dinâmica e esse correr risco calculado e tal, mas mais importante que tudo isso é buscar uma formação para que se parta para esse empreendedorismo melhor qualificado, com mais chances de dar certo. Mac, deixa eu fazer uma provocação também, né? Ao vivo, online, Geraldo? Seria online? A live. A live. Tá pensando aí, como é que tá seu horário às 18 horas, hein? Tá pensando aí. Quem estuda pode ser o que quer.